Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, aqui no Portal Hora 1, agora 11 horas e 46 minutos. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios Aparecido Carmo de Souza, o Cidinho. Muito obrigado pela vinda aqui, por atender o nosso pedido, a nossa solicitação de entrevista, Cidinho, aqui nos nossos modestos estúdios, mas que a gente tem um carinho bastante grande, né, por você, pela sua pessoa, há muitos anos, né, e a gente queria tratar de um assunto que pulula uma barbaridade, né, nessa nossa cidade. Quem é o candidato do PT, ou pré-candidato do PT para concorrer às eleições de 2016? De cara, já faço a pergunta. Eu vi no Facebook um monte de fotos, né? Reunião que aconteceu ontem à noite. Então, uma pergunta que não quer calar, meu amigo Cidinho. Primeiramente, bom dia. Você é o pré-candidato do PT às eleições de 2016? Bom dia a você, Fábio. Eu é que agradeço a oportunidade que nos concede. Parabéns a você por essa dedicação, por esse esforço de fazer comunicação social através do sistema de internet, não é? E você que a gente sabe dos teus esforços, daquilo que você gosta, e isso, sem dúvida alguma, serve à comunidade, particularmente nesse momento em que nós agora estamos vivendo, serve à democracia, né? Que a duras penas nós conquistamos com tanta gente tombada, com tanto sangue derramado, e que recentemente, inclusive, a gente tem passado por um período que foi uma grande ameaça a essa questão da democracia em nosso país. Então, o que você tem feito, isso contribui, né, para trazer à comunidade, aos internautas, né, os pensamentos, os propósitos, as representações da sociedade no mundo da política, vamos dizer assim. Respondendo o que você me perguntou, quero dizer que a gente, particularmente o Cidinho, deu alguns passos a mais. Quais passos foram eles? Na última ocasião em que nós aqui estivemos, eu dizia para você, embora eu até dizia que eu era o terceiro da lista, né? Mas dizia que as pré-candidaturas colocadas que tínhamos, e na primeira condição era do prefeito Chico, até por conta da legislação dá essa garantia da reeleição ainda aos atuais mandatários, né? E eventualmente o prefeito Chico não viesse a ser colocado como candidato, nós teríamos o prefeito Adalto. E como todos sabem, eu tenho uma questão que, entre tantas outras virtudes que particularmente eu admiro no prefeito Adalto, é a ousadia dele, do ponto de vista da sua consciência e tranquilidade dos feitos, e por conta disso, essa ousadia que eu disse é de nunca se entregar, é de buscar a qualquer tempo e em todo o tempo, dentro das condições do seu direito, né, buscar a garantia desse direito, e particularmente no processo hoje eleitoral. Então, eu falei de prefeito Chico do Bom, falei de prefeito Adalto, e o avanço que tem, com toda essa delonga para responder a tua pergunta, obviamente não tinha como ser diferente. Sim. Mas dizer para você que o avanço foi que agora eu estou me coloquei internamente no partido, né, no grupo, como pré-candidato. Ontem. Então, já faz alguns dias, né, e ontem nós tivemos uma ampla reunião, como você disse, as imagens, as fotos, né? Muita gente participando, né? Na verdade, o foco da reunião foi para tratar da questão dos proporcionais, dos candidatos dos pré-candidatos e pré-candidatas, os vereadores, né? Então, certamente nós, eu vou dizer assim, as pessoas diziam assim, quem será que vai ser candidato ou candidata, né, pelo PT? Nós, né, para surpresa daqueles que poderiam eventualmente torcer para que a gente pudesse ter desfalque, né, eu quero dizer que nós vamos ter certamente uma grande composição de chapa, né, dos pré-candidatos a vereadores. Certamente estaremos fazendo coligações com outros partidos, né, num leque não muito intenso e nem extenso, numericamente falando. Mas a reunião de ontem, o foco foi para tratar da questão dos vereadores, e trouxemos os informes em relação à questão
de quem será o nosso candidato a prefeito, né, o nosso pré-candidato. Os informes foi de que nós, nos últimos dias, avançamos bastante. Nós tivemos conversas, né, que estavam entre os que participaram dessas conversas. Foi o prefeito Adalto, né, foi o prefeito Chico, e de forma muito respeitosa, democrática, eu me coloquei, e foi assim uma condição muito, muito bacana, muito favorável, num espírito extremamente democrático entre nós, uma harmonia que sempre prevaleceu nas nossas relações. O fato é, o PT tem 3 pré-candidatos apresentados, não é? Entendi. Nessa questão, Cidinho, vocês estão compondo, você que é o presidente do PT aqui em Matão, vocês estão compondo com quantos partidos ao todo? Olha, provavelmente nós teremos 6 partidos. 6 né? partidos. Tanto para a coligação proporcional quanto para a majoritária. Exatamente. O que indica que nós vamos trabalhar para uma composição provavelmente de 2 chapas, né? Logicamente que pode ser ampliado esse número de partidos, né? Lógico aí que a gente tem que considerar que nós temos o PSD, né, que é presidido pelo empresário Hudson Martins, né? Isso já está pré-acertado que eles estão com vocês? Eles têm trabalhado na perspectiva de lançar candidatura própria, não é? Mas nós continuamos. Foi cogitado o Sandro Trench. O Sandro Trench, que se filiou recentemente lá no PSD, Sim. que é o partido. Existe a possibilidade, já te cortando, sem querer cortar, mas já cortando, existe a possibilidade do Sandro vir como vice de um desses 3 pré-candidatos? Olha, tudo é conversável, né? Tudo é discutido. Tem o nome do vereador, presidente da Câmara, Sandro Trench, mas ele tem sido bastante enfático no sentido de que ele é efetivamente candidato a prefeito. A condição de candidatura dele nas próximas eleições, pelo menos é o que eu tenho conversado com ele, é na condição de prefeito. Então, se eventualmente o grupo discutir e que o PSD possa estar indicando o vice, né? Claro que ele tem todo o know-how, a sua condição de vereador como presidente da Câmara, isso o qualifica e dá condições para que ele possa vir compor conosco. Não é? Mas, dado essa conversa, que eu particularmente tenho tido com ele, penso que de repente poderia ser até um outro nome. Não é? Não apenas... Aí eu estou dizendo em hipótese do PSD, nós respeitamos todo o posicionamento que eles estão tendo até agora e poderão vir a ter. Mas nós temos, entre outros, nos outros partidos que estão conosco, como, por exemplo, o PDT, não é? Tem o Aguinaldo Navarro, nesse caso. O presidente é o vereador Aguinaldo Navarro. Nós temos vários quadros, outros quadros que estão lá no PDT, que se filiaram, não é? Nós temos também o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, que nós fizemos a composição, que é presidido pela filha do ex-vereador Arthur Mistura, né, o PCdoB, o PRP, que é presidido pelo Tadeu Viscardi. Enfim, não sei se eu deixei de dizer, é complicado você ficar falando o nome, porque às vezes você confunde. Tem o PCdoB, né, que é você falou PCdoB, mas o PT deu 6, é isso aí. Pois é, então dei o nome dos 6 partidos. Dentro desse conjunto, provavelmente, e também o PT, né, e de repente pode ser que haja uma compreensão, entendimento de que o vice também possa ser do PT. Nós não reivindicamos isso para nós, né? Nós queremos colocar, vamos apresentar o nome, já estamos apresentando essas 3 possibilidades. Nos próximos dias, quem sabe, a gente defina entre nós 3 e no momento que a gente achar conveniente, nós vamos dizer para a comunidade, né? Talvez, muito provavelmente, antes das convenções, né? Oficializar. Cidinho, a gente vê candidaturas ou pré-candidaturas aí que já tem 4 anos, outras com 2 anos. Não está muito demorado para colocar o nome do PT? Quem será desse grupo de vocês, que representa esse grupo de vocês, um nome já, até para que o eleitor possa começar a entender quem que é o nome do grupo? Não estaria meio tarde? Hoje é 15 de junho. Nós temos priorizado, né, o trabalho coletivo, né? Nós temos priorizado. Eu disse até o seguinte, né, que a gente tem até um 4º candidato. Qual é o 4º candidato? É o conjunto de pessoas que caminham conosco nessa condição, nesse espírito de coletividade, de unidade. Esse 4º conjuga, portanto, todos que pensam assim, conjuga tudo aquilo que a gente vem realizando de positivo na cidade, não é? E todos os desafios que a gente tem nesse período que vem agora
para garantir aquilo que nós pensamos, né? Mas penso que no momento, a gente acha que não, o fato da gente estar dizendo que nós temos 3 pré-candidaturas, acho que isso é até bom para nós, não é? Porque aquele que 45 dias só de campanha, né? Parece que tudo está meio enxuto, né? Dá 2 impressões. A primeira impressão, e a gente vive de impressões, claro, principalmente no que diz respeito a jornalismo, a primeira impressão que dá é: vocês estão muito tranquilos, sabendo que a eleição estaria, ou se não resolvida, ou muito bem encaminhada. E a segunda impressão é que não tem um nome para ser colocado. Qual das 2 impressões é a correta? Não, é a primeira. Pode ter certeza disso, né? A primeira. Nós não temos pesquisas e nem podemos dizer números, não é? Mas a gente está muito tranquilo com relação a gente conversa, existe, né? A gente conversa, a gente dialoga muito, entendeu? Com as pessoas e, portanto, e os feitos que a gente tem realizado, e não há nenhuma soberba aqui da nossa parte. Nós temos que reconhecer também limitações, erros, né, e muitos deles em função das dificuldades que nós temos, mas nós sabemos lidar com as dificuldades, tanto do ponto de vista da administração pública, como também do ponto de vista eleitoral, né? Então isso nos dá uma tranquilidade, sem com isso, né, tratar de forma pejorativa os nossos adversários, a quem nós respeitamos todos, tá certo? Mas a gente confia muito no trabalho que a gente vem fazendo e nas condições que nós estamos colocando. Agora, quero dizer assim, o fato de nós termos 3 pré-candidaturas, evidentemente, o prefeito Chico todos sabem, não é? Ele não é uma pessoa que, tipo assim, tem toda aquela, de forma veemente, assim, a vontade pessoal de querer continuar sendo candidato com exclusividade, não é? Até por conta do problema de saúde, que isso ele diz, é por isso que eu estou dizendo também. Então, isso traz para ele uma dificuldade, não é? No caso do prefeito Adalto, quero dizer que, de forma injusta, ao meu entendimento, tem trabalhado aí para garantir uma condição jurídica, né? Tem a necessidade de estar trabalhando para garantir uma condição jurídica de sua possível pré-candidatura. No meu caso, eu me coloco com todas as... assim, não podia ser diferente da minha parte, não é? Nesse partido que tanto fez, embora somos passíveis de tantas críticas e temos que reconhecer erros, não é? Mas, na verdade, o tanto que a gente fez, né, nos quase 16 anos de governo na nossa cidade, né, as políticas sociais, os investimentos todos, os programas de geração de emprego e renda, que é uma grande dificuldade hoje no âmbito nacional, e no nosso município, evidentemente, que nós também sofremos, mas veja que nós somos destaques constantemente, não é, na geração de emprego. Somos, recentemente, aí, num outro dados aí, de setores, de institutos que faz a aferição da questão do emprego. Matão está sempre despontando no cenário nacional entre as primeiras cidades com mais geração de emprego e renda. E assim também nas políticas sociais e tantas outras. Então, portanto, isso tudo, não é, nos dá a condição de efetivamente se colocar. E eu, Cidinho, não é, logicamente, o fato de eu estar me colocando, trago comigo todo um histórico, né, do cara que um dia, lá na sua adolescência, quando não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, podia cortar cana. Sim. Então, aos meus 12 anos, já tinha carteira profissional assinada e trabalhador rural. Aí depois, por mais de 20 anos, como metalúrgico, né? E sempre me dedicando, constituir família, como muita gente se constitui. Sim. Família, filhos, né? Sou de uma família humilde e no final, depois de quase 50, fui para a faculdade, me formei, né? Hoje sou advogado, estou vereador por 6 mandatos, né? E sou advogado. Portanto, em cima disso, Cidinho, sem querer te cortar, mas já te cortando outra vez. Procede a informação, vamos tricotar, né? Procede a informação de que uma enquete, uma sondagem, uma aferição de rejeições, a sua teria sido a menor apresentada no âmbito do PT hoje. Confere essa informação? Pois é, eu ouço dizer, não é? Eu ouço dizer, não, até porque, não é, quando você dá publicidade de uma enquete, de uma pesquisa, eu não sei se a legislação eleitoral... A sondagem e enquete pode, que não pode. Pois houve alteração na legislação eleitoral, viu, Fábio? Então a gente, sabe,
Precaução sempre é bom, não é? Eu me pauto por isso, até porque quando eu disser um número publicamente, penso eu que do ponto de vista jurídico, eu tenho que registrar isso. Sim. E além de registrar, eu tenho que comprovar o pagamento. Então, se o meu partido sair dizendo algo, eu preciso saber então, do que eu vamos estou... mudar a pergunta, então. No âmbito dessa reunião que aconteceu ontem, dentre as pessoas que se colocaram como pré-candidatos a prefeito, procede a informação de que você, teoricamente, teria menor rejeição? Mudei a pergunta. Pois é, então, mas como que a gente afere isso, tá? A gente volta no que você dizia antes. Mas agora, fazendo um raciocínio lógico, não é? Veja um detalhe. Imaginamos que a gente fosse fazer uma pesquisa e a gente perguntasse para as pessoas, se a eleição fosse hoje, que é o que fazem, não é isso? Sim. Se a eleição fosse hoje, quem você votaria para prefeito? Veja você que entre os que estavam colocados até então, não estava o Cidinho. Até porque, como lógica, no PT, Inclusive, prefeito Chico... na enquete autorizada por lei que nós fizemos, não tinha seu nome. Pois bem, Não constava. então, não constava em nenhuma enquete, mas naquela espontânea aberta. Né? Mas eu estou dizendo assim, nos nossos meios de comunicação, era muito natural. Quer dizer, quem poderá ser os pré-candidatos? Né? Pelo PT tem o prefeito Chico, tem o direito, tem o prefeito Adalto, que está aí, como poderá ser, não é? E pronto, não vinha o Cidinho. Não é? Aí vinham os adversários. Então, quando aí as pessoas vão, vamos dizer assim, a imprensa, a mídia, estava falando disso. Quando as pessoas e consultam o eleitor e perguntam a ele quem votaria para prefeito, obviamente que o meu nome não estava de bate-pronto lembrado. Por quê? Sabe por quê, Fábio? Porque eu estou, e aí poderia dizer, eu sou o vereador Cidinho. E tem aquela ideia de que você seria extremamente importante na Câmara. Você mesmo disse que o PT precisaria de você lá na Câmara. Enfim. E até, né, especulações dão conta que quando as pessoas perguntam, por exemplo, né, na sua opinião, qual é o vereador que mais tem feito o trabalho, qual é o melhor vereador, etc. Sempre está dando o Cidinho por aí. Isso provavelmente em função de eu estar por 6 mandatos, né, sem nenhum demérito a mais ninguém, né, mas todo esse histórico que efetivamente se confere dos meus registros muito dos trabalhos que eu tenho feito. Então, por isso, é bem provável, sabe, fazendo aí uma reflexão, é bem provável que o meu nome é um nome que tenha talvez o maior potencial de crescimento. Até porque, eu volto a dizer, nas possíveis pesquisas, etc., eu não aparecia com 40%, eu nunca fui candidato a prefeito. Não é? Então nunca pululava entre os nomes à disposição. Né? Então é bem provável que isso procede, com a possibilidade efetiva, né? Assim diz um cientista político quando se faz uma análise como essa que nós estamos fazendo, tá certo? Então eu estou entrando no jogo agora, não é? Como me apresentando internamente como pré-candidato, então é bem provável que isso possa garantir um potencial de crescimento diferente dos demais. Quer dizer, então nós podemos caracterizar hoje, inevitavelmente, que o PT tem 3 possibilidades. Sim, sem dúvida. É o prefeito Chico, que já disse que está com problema de saúde e tudo mais, e que a probabilidade é muito pequena. O prefeito Adalto, que ainda tem problema na justiça, ele está na chamada ficha, ele foi pego na ficha limpa, já que ele foi julgado por um colegiado em segunda instância, então ele já está, aspas, condenado e não poderia se candidatar. Porém, há uma série de efeitos suspensivos e liminares que possam trazer novamente para a primeira instância, e em trazendo novamente para a primeira instância, para a aferição de novas provas e tudo mais, a sentença do colegiado se anula e ele então ficaria livre para poder ser o pré-candidato. Nesse caso, ele teria preferência, até pelo histórico dele e tudo mais. Em não acontecendo isso, podemos falar que então seria o Cidinho. Você fez um raciocínio correto, lógico, entendeu? Vale lembrar. É por isso que eu estou me colocando à disposição e não poderia ser diferente. Né? Como é que eu ia explicar para o conjunto do coletivo de pessoas, de amigos, das pessoas que pensam, né? Das pessoas que há muito tempo, modéstia à parte, têm dito, pô, Cidinho, você tinha que ser candidato a prefeito. Não são poucas as pessoas. Desde a última, inclusive. Desde a última, inclusive. Né? Muita gente falava na época, eu me lembro. E vale dizer que na última eleição há 4 anos atrás, para mim não há nenhum problema discutir também as questões jurídicas, obviamente que a minha limitação chega logo, né, para discutir essas questões, embora eu tenha sido
eu tenha me formado em direito não há muito tempo, né? Mas é tipo assim, há 4 anos atrás, Fábio, você se lembra que foi a primeira eleição com a vigência da lei da ficha limpa, chamada lei da ficha limpa. Antes não havia, a lei não tinha sido aplicada ainda na sua vigência. Mas lembramos nós que há 8 anos atrás, é isso? Há 8 anos atrás, o prefeito Adalto sofreu uma carrada de ações, etc. E aconteceu isso que você estava dizendo. Voltou para primeiro grau, né? Quando chegou lá no STF, voltou para primeiro grau porque entendeu que não houve o direito de defesa corretamente ao prefeito Adalto. E essa luta ele está fazendo novamente. E agora nós temos, como você disse, a vigência da lei do ficha limpa, que aí traz algumas questões jurídicas. Mas veja que já no primeiro momento ficou provado de que o prefeito Adalto tinha todas as condições maiores para fazer a defesa e o que foi impedido naquela ocasião. E agora, novamente, ele está trabalhando, isso que eu disse da ousadia, para garantir aquilo que entendemos ser o seu direito. Trazer o prefeito Adalto para o nosso estúdio, que está difícil, não dá certo data. Vai dar, prefeito, vai dar certo. Estamos fazendo ao vivo aqui o convite. Venha ao nosso estúdio, é simples, mas tem uma audiência extraordinária, amigo. Cidinho, diante desse cenário, a última pergunta, para não tomar tanto seu tempo, agora 12:07. Dentro desse cenário, todo mundo já fazendo campanha e o PT apenas dando essa, vamos colocar essa palavra, embora possa ser colocado entre aspas, dando satisfação à militância. Você acha que com pouco tempo de campanha, apenas 45 dias, e tudo isso que nós estamos vendo hoje, você seria o nome conciliador para trazer de volta a militância ao PT, para que aquela ideia dos, aspas também, 35% dos eleitores que sempre foram petistas, inclusive foi o número de votos que o prefeito Adalto teve quando em sua eleição para deputado, não é? Você acha que consegue trazer essa militância outra vez para o PT, apesar de todo o cenário nacional, apesar do pouco tempo, se essa bola cair no seu pé e você tiver que chutar como candidato efetivamente, você consegue agregar essa militância, ou essa militância nem precisa ser agregada novamente, que ela não se desagregou, embora o que a gente ouve muito é que teria se desagregado. O que você acha nesse sentido? Pois bem, eu acho que no caso de Matão há de se fazer um recorte, né? Evidentemente que o foco nosso é municipalizar a discussão das eleições, que é a eleição municipal, não é? E mais do que isso ainda, Fábio, você sabe disso quando você fala que você, eu fico extremamente honrado com isso, você, tua família, tem um carinho por mim, porque você me conhece antes da vida política propriamente dita, né? Então, antes de eu ser o Cidinho do PT, eu fui o Cidinho da São Francisco, né? Eu fui o Cidinho das comunidades, eu fui o Cidinho das pastorais, eu fui o Cidinho que as pessoas me conhecem a história da minha família, não é? Da ala religiosa, né? Isso. Enfim, é claro que tudo isso são valores importantes, e também o Cidinho da dedicação ao longo de todo o tempo de vida pública. Então nós arregimentamos bastante. E eu, sinceramente, cara, eu tenho assim uma perspectiva muito legal. Eu penso que, primeiro, eu continuo fazendo aquilo que não sei quantas pessoas ainda fazem na vida pública, mas mensalmente eu nunca deixei de fazer reunião com um coletivo de pessoas que acompanham o meu trabalho, que me ajudam. São dezenas de pessoas. Eu tenho uma organização, assim, sabe, no aspecto político, muito bacana, muito organizada. Claro que agora, pensar numa possibilidade de candidatura a prefeito, essa organização tem que ser maior ainda, é evidente, nós estamos ampliando. E eu tenho percebido, sabe, junto à militância, isso que você está dizendo, né? As pessoas querem efetivamente saberem quem são candidatos. Mas já entenderam o processo, o procedimento, haja vista que, na reunião de ontem, por exemplo, nós fizemos convite, assim, numa perspectiva de composição de chapa de vereadores, não é? Então, naquelas pessoas que a gente entende que tem um perfil para isso. E para dar informes de como a gente está trabalhando. Por exemplo, olha, o diretório se tornou pequeno. Nós tínhamos, inclusive, algumas pessoas que ficaram em pé, porque nós não tínhamos assento lá, cadeiras para todos que participaram. E caminhando, né, pelas comunidades, já estou dialogando com as pessoas, né? Nós não estamos fazendo campanha, porque não pode fazer campanha, não é? Mas nós estamos... A minha pergunta foi em cima dessa situação, porque
às vezes as pessoas não conseguem entender a ideia de grupo. Entendi. De grupo político. Por isso a minha pergunta. Não, Fábio, perfeitamente. Nós estamos apoiando um grupo porque normalmente se vota em pessoa. Né? É difícil você até falar, eu voto no partido tal. Não, eu voto no fulano que eu gosto dele. Né? Às vezes nem se lembra o partido que a pessoa pertence. Isso bem particularmente na nossa cidade. Por isso a pergunta que eu te fiz. Maravilhosa. Veja, eu compreendi, entendi. Eu só quero dizer para você que é isso. Eu sempre trabalhei assim num coletivo, num conjunto. Sempre eu coloco, nós estamos fazendo, nós fizemos, nós queremos fazer. Né? Eu penso assim que o eu, ele é a pessoa, a personalidade, né? E aí na personalidade você tem que ver valores, tem que ver passado, coerência, ética, caráter, não é? São valores que eu acho que são fundamentais, porque quando a pessoa vai exercer uma função pública, é preciso que leve com ele tudo isso, né? E aí o meu histórico as pessoas conhecem, inclusive as minhas fases, meus defeitos, meus erros, não é? Então eu estou muito tranquilo com isso. Eu acho que não há problema não, viu? Você consegue fazer, você consegue agregar. Ou não está tão agregado, ou não está tão desagregado assim. Olha, se você, eu sinceramente eu não vi ainda alguma postagem que algum companheiro que esteve na reunião ontem fez, mas você disse que já tem postagem. Já vi. Mas você viu que a mesa, né, na composição da mesa ontem, eu estava ladeado pelo prefeito Adalto, né, pelo ex-prefeito Adalto e pelo ex-prefeito pelo ex-prefeito Adalto e pelo prefeito Chico, entende? Então, eu tenho dito, olha gente, eu disse para o pessoal, porque às vezes o pessoal fala assim, o Cidinho está deixando da possibilidade de uma eleição que em tese seria uma lógica que eu poderia me eleger vereador, né, com uma boa votação, ir para o 7º mandato, está deixando isso e está indo para uma candidatura, uma possibilidade de candidatura a prefeito. E vou sim, eu brinquei ontem, nós somos 3 em 1, entende? Então veja só você. Com o apoio do ex-prefeito Adalto, com o apoio do prefeito Chico, com o apoio de toda a galera. Então, já nessa minha fala, eu percebi assim um espírito de unidade muito grande, aguerrido, tudo aquilo que é histórico dentro do nosso coletivo, dentro do nosso grupo político. Então, você poderia ser, agora fala bonito, você poderia ser a amálgama para juntar tudo isso de novo e sair um PT forte. Não, sem dúvida alguma. Eu defendo a tese de que sim, nós não dispersamos tanto, entendeu? Ao longo de todo o tempo, logicamente que as pessoas... Eu falei que alguns vereadores saíram. Pois é, eu sempre tenho dito, né? Tem aqueles que são e tem aqueles que estão, né? Com todo respeito aos colegas que deixaram o partido. Mas ser petista, eu me lembro que quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, eu brinco, né? Você se lembra do mimeógrafo? Fazia o santinho, o papelzinho no mimeógrafo, cortava a cartolina para dizer, então ter passado por tudo isso. A gente não podia, em determinados lugares, a gente não podia usar a estrelinha porque a gente era ridicularizado, né? Então a gente passou por todo esse processo, né? E hoje a gente está vendo, não foi o PT que inventou o demônio, né? Mas além do PT, como eu disse, eu sou o Cidinho. Colocada a minha possibilidade de ser candidato a prefeito, né? As pessoas têm que, olha, o Cidinho agora é prefeito. Então, essa questão do vereador Cidinho, vamos dizer assim, é uma situação que, quando se aferem na pesquisa sem o meu nome, isso dificulta que eu tenha intenções de as pessoas poderem votar, não é? E também, evidentemente, né, todo o trabalho da mídia em relação ao PT é evidente que tem uma certa incidência. Eu estou dizendo para você que não vai ter muito, não, mas vai ter, e se não tiver, os adversários vai colocar, não é? Vão se lembrar. Isso, então, mas eu sou o Cidinho de tantos tempos, e também o Cidinho que está, aliás, a única filiação partidária minha é no PT. Entendeu? Desde sempre foi o PT. Para não dizer que não, eu tive uma filiação de 2 horas num outro partido. É uma história muito engraçada. Se um dia você tiver interesse, eu conto. A gente vem e a gente fala que eu estou tomando seu tempo, mas já é meio de 15 já. Ao vivo é bom por causa disso, né? Você vai acompanhando a gente ali, depois também está on demand, você pode colocar na sua página. Certo, né? legal. Eu vou compartilhar bacana. com os meus 25 mil amigos que nos dão a honra de ser amigos nossos do portal. Você já coloca no seu também, já aumenta. Legal, bacana. E muita gente vai ver. Sem dúvida. Cidinho, muito obrigado. Obrigado a você, Fábio. Eu queria pedir que quando tiver, bater o martelo, que você dê uma entrevista nesse sentido. Claro, não tenha dúvida. Chegar aqui e falar assim, tá à aqui disposição. Estamos à disposição. Já tem data ou não? Pelo menos não para a sua candidatura efetivamente, mas tem data para a convenção já ou não? Não, na verdade, o calendário eleitoral, as convenções todas devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto, não é? Normalmente acontece sempre lá no último dia, no penúltimo dia, né? Não vai ser diferente, pode ter certeza, né? Vai ser mais próximo da eleição, né? Porque a campanha diminui. Bem reduzido. Mas, Fábio, cara, eu quero dizer para você, me permita essa liberdade, claro. né?
Mas eu quero dizer para você que eu estou assim bastante animado para tomar a decisão de me colocar. Não foi algo simples, eu tive que conversar muito com a minha família, né? Você sabe que eu tenho 3 filhos, que é a maior, muito, né? Família, é complicado. São os maiores tesouros que Deus concedeu a mim e a Maria Lúcia, minha esposa, não é? Portanto, a gente teve que considerar eles, conversar com eles, dialogar, não é? O meu caçula já tem mais de 20 anos, não é? Então, tem razão, tem o uso da razão, e tudo isso a gente conversou, e com aquilo que eu te disse para você, todo o meu coletivo, as pessoas que têm discutido comigo, e a gente tomou essa decisão, assim, de forma muito tranquila. A história nossa, né? Os companheiros do nosso partido, os companheiros do nosso governo, que ajuda a garantir a governabilidade da nossa cidade num momento tão difícil, né? O prefeito Chico, o prefeito Adalto e tantos outros, inclusive, saudosa memória, me lembrei agora de um amigo nosso em comum, que era o Amauri, não é? Quer dizer, tudo isso... O vereador Esquizati, né? Isso, o vereador Esquizati. Quer dizer, então, tudo isso, eu não podia de maneira alguma, nesse momento, sabe, me esquivar de me colocar, né, como um instrumento para poder dar continuidade, no intuito de poder querer dar continuidade de tudo aquilo que é o nosso histórico, que a gente vem fazendo na administração pública. Evidentemente que, como eu já disse, respeitando todas as diversidades de adversários, mas fazendo um trabalho nessa perspectiva de forma muito respeitosa, mas convicta, coerente e sem nenhum problema que possa nos intimidar. Muito bem. Obrigado, Cidinho. É bom que o Cidinho fala bastante, a gente pode ficar tranquilo aqui ouvindo e aprendendo, né? Isso é muito importante. Cidinho, obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Às vezes a gente tem que se policiar, porque isso às vezes acaba sendo também um defeito. Não tem problema não, pode falar à vontade. Tá Vamos certo. lá. Agora, 12h18, a gente hoje à tarde vai conversar com o também pré-candidato Edinardo Schettini e a gente vai tentar trazer todo mundo. Na próxima enquete que o Processo Portal 1 for fazer, vai ter o nome do Cidinho lá também, já que é pré-candidato, né? Então a gente vai colocar também lá. Tá bom, Cidinho? Muito obrigado de novo. Um Vamos lá. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo ao vivo.